aí, pessoal, tudo bom? Aqui é a Amanda Pérez e esse é o Mendcast, podcast que vai falar sobre saúde mental, saúde física, bem-estar, beleza e variedades. Este é o primeiro episódio e aqui comigo ao meu lado está o Caio, meu noivo, que vai me ajudar a apresentar também. Olá, pessoal. Eu sou o Caio. Estou aqui para tentar ajudar a Amanda nessa jornada de trazer um pouco de conhecimento para vocês aí. E aqui estamos com o ilustríssimo Dr. Tiago Sivieri, cirurgião bariátrico e metabólico, que fez a minha cirurgia e foi um total sucesso. Então, como vocês me perguntam muito sobre a cirurgia, tudo, e a gente quer compartilhar também como a cirurgia bariátrica é uma excelente ideia, pode falar, doutor, é com você. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu agradeço demais o convite, porque é o que eu sempre digo. É sempre muito bom quando a gente consegue levar informação real, informação verdadeira para os nossos pacientes. Um programa sério, com perguntas honestas, nada de extrapolações. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. A gente que agradece, doutor. Antes de começar, até antes de começar as perguntas, se eu puder, eu acabei de receber, Amanda, cara, olha que interessante. Eu acabei de receber de uma paciente como se fosse uma carta para o cirurgião bariátrico. Eu vou ler para vocês aqui, é rapidinho. Então ela mandou aqui na minha rede social. Para o meu cirurgião bariátrico. Nem sei se ele tem ideia da dimensão do que faz, porque a cirurgia bariátrica não é só sobre perder peso, é sobre voltar a viver. E foi através das suas mãos que Deus me deu uma nova chance. Cada palavra de incentivo, cada cuidado, cada consulta, tudo fez a diferença. Hoje, quando me olho no espelho, vejo o resultado de um trabalho feito com amor e propósito. Eu quis trazer isso daqui, até para a gente começar nosso bate-papo, e saber se você sente isso também, né, Amanda? Eu vou te perguntar na primeira vez. E aí? Doutor, a minha vida mudou completamente. Legal. Não só a minha vida, como o meu paladar, o meu corpo, meu estilo de vida mudou completamente. Eu tô muito feliz por servir em roupas que jamais serviria antes. Você me ajudou muito, você me Recupera a passou autoestima, né? confiança, coisa que eu não tinha confiança de fazer. Você deu as mãos pra mim e falou: "Vamos juntos", e nós fomos, e graças a Deus aconteceu. E hoje estou aqui fazendo um podcast para tentar compartilhar informações com as outras pessoas, né? Que tem muita gente que tem dúvidas. E vamos lá, doutor. Bora. A Amanda estava muito prostrada, quando ela estava com excesso de peso, né? Estava obesa. Estava muito prostrada, com dificuldade até de articulação, dificuldade de locomoção. Então, assim, não tinha energia para absolutamente nada, né? E você vê que agora, depois da cirurgia bariátrica, já consegue fazer um monte de coisa. Já voltou, né? Vai voltando aquele fôlego, aquele ânimo, né? A pessoa perde isso, né, Sim. doutor? Já se foram mais de 30 quilos, né, Amanda? E eu fiquei muito feliz com o convite de participar desse podcast, por quê? Porque vai poder ser um bate-papo de alguém que viveu isso tudo, com um especialista na área e um intermediário, né, Caio, que vai julgar aí a gente. Ó, será que esse cara tá falando isso aí mesmo? Aí a gente pergunta pra Amanda. Vambora. É, Vamos lá. As perguntas foram enviadas pelo pessoal no Instagram, na caixinha de perguntas que a Amanda abriu. Então, acho que são dúvidas aí que todo mundo acaba tendo aí quando ainda não passou pelo procedimento ou está com vontade de procurar um especialista nessa área. E também, essas dúvidas foram as minhas dúvidas quando eu tive antes de fazer a bariátrica, porque eu passei por um período de ansiedade muito grande para fazer. Então, gostaria que o doutor respondesse essas perguntas que eu pensei que fossem que foram para mim mesma. Vamos lá. O que levou o senhor a se especializar em cirurgia bariátrica? Ótima pergunta. Estava falando com meus alunos e residentes do hospital de base ontem sobre isso ainda. Na verdade, a gente tem muito a vida nos leva, né? Às vezes a gente vai fazer alguma escolha ou a gente é escolhido para fazer alguma coisa, né? Mas com a cirurgia bariátrica, não. Eu tive essa certeza quando eu estava na residência em cirurgia do aparelho digestivo, que a gente faz cirurgia geral, depois cirurgia do aparelho digestivo, e eu fiquei encantado com as cirurgias, os tipos de cirurgia bariátrica, a tecnologia que é usado. Eu tenho um meu mestre, que é meu mentor até hoje, o Dr. Gilberto Brito, que é um dos pioneiros da cirurgia bariátrica aqui em Rio Preto. Então eu aprendi muito com ele, eu vi ele operar, eu ficava encantado.
E aí eu comecei a acompanhar os pacientes que eram operados. Como todo mundo tem, você tinha, vários pacientes que ainda não fizeram a cirurgia têm, um preconceito em torno da cirurgia, né? A gente tem aquela imagem de que o paciente vai operar e vai ficar vomitando, vai cair cabelo, vai ficar feio, vai aquilo tudo. E isso não acontece, e eu fui vendo que isso não acontece. Cai um pouquinho, né, Amanda? Bem É, pouquinho, olha o tanto de Foi cabelo pouco. que tem Ela aqui. teve essa mas cai. preocupação É, e não, mas cai realmente. mesmo, nós podemos até falar sobre isso. Mas é muito gratificante quando o paciente volta com 3 meses, 6 meses, 1 ano no consultório, e a gente vê realmente essa mudança de vida. Então foi essa mudança, essa questão de que a cirurgia bariátrica realmente é uma cirurgia que faz muito bem para o paciente, que me fez me voltar aos olhos para a cirurgia bariátrica, e aí eu segui carreira nisso. E hoje eu, com certeza, eu tenho todas as especializações, eu participo de todos os congressos que eu posso voltado para essa área. Graças a Deus, eu já cheguei num patamar onde eu sou convidado para dar aula nesses congressos. Eu acabei de voltar de um congresso onde eu participei de 2 aulas. Sábado agora teve um curso em Catanduva. Um abraço para os meus amigos de Catanduva, o Dr. Bruno Gil, o Dr. Sidney Gil, que organizaram um evento fantástico lá. Foi muito bom e a gente teve a oportunidade de palestrar sobre cirurgia bariátrica. E amanhã eu estou indo para Manaus para mais um congresso em cirurgia bariátrica, onde a gente vai também ter a oportunidade de participar de discussões e mesas. Então, a cirurgia bariátrica, sem dúvida nenhuma, faz parte da minha vida acadêmica, minha vida profissional, e a escolha da cirurgia bariátrica é que é uma cirurgia muito boa de se fazer e os resultados também são muito bons de se observar. Tem uma pergunta aqui, Sim, doutor. É até uma curiosidade também que eu tive quando a Amanda começou a buscar esse caminho e tal, e acredito que é muito comum. Que a pessoa começa a olhar, fala, eu tenho que emagrecer, não estou conseguindo. O que que eu vou fazer? Quando é indicada a cirurgia bariátrica e os tipos, porque tem a sleeve, existe bypass, existem outros procedimentos como balão gástrico, remédios. Quando isso é interessante, doutor? Qual que é a diferença dos tipos de procedimento? Perfeito, cara, muito boa pergunta. Na verdade, assim, a gente tem a obesidade como um estado na qual você está. A maioria das pessoas pensam que é assim, que é um estado, não é uma doença, é um estado na qual eu estou porque eu não tenho vergonha na cara. Ah, eu vou tomar vergonha na cara, eu vou começar a emagrecer. Muita gente fala isso, né? Eu vou diminuir aqui a comida e tal, não sei o quê. Mas muita gente, a maioria das pessoas não consegue perder peso assim, com dieta só. Por quê? Porque realmente a obesidade é uma doença. A obesidade é uma doença crônica e multifatorial, multifatorial. Não é só a dieta. Tem vários fatores que levam à obesidade. E aí, essa pessoa que não consegue emagrecer, já tentou outros tratamentos, que tem um IMC. Aí a gente parte do IMC, Índice de Massa Corporal. Como que a gente calcula isso? Peso dividido pela altura ao quadrado. Ou seja, você tem 130 quilos, você divide 130, se você tiver 1,70 m, divide por 130 por 1,70 m ao quadrado. Se esse número for maior que 35, você tem indicação de cirurgia bariátrica. Se esse número for maior que 40, você tem obesidade mórbida. Você não precisa nem ter doenças associadas para ter indicação de cirurgia bariátrica. Então, a indicação de cirurgia bariátrica é essa, é através do IMC. Não depende só do seu peso. Tem gente que com 90 quilos tem indicação de cirurgia bariátrica, porque tem 1,50 m. Tem gente que com 110 quilos não tem indicação de cirurgia bariátrica, porque tem 1,90 m. Então depende muito o índice de massa corpórea é a gordura, né, é o peso pelo metro quadrado que nós temos, né? E aí, assim que o paciente chega e que tem indicação, tem vontade, o desejo de fazer a cirurgia, a gente vai discutir sobre as técnicas que podem ser utilizadas, né? As mais comuns, as mais realizadas no mundo inteiro, é o bypass. O bypass, como o próprio nome já diz, é um desvio. Então, o bypass corta o estômago e desvia o intestino. O bypass gástrico em Y de Roux é a cirurgia mais realizada no mundo ainda, é o padrão ouro. Na verdade, o sleeve está bem próximo também no mundo. E é o padrão ouro, quer dizer, é a melhor cirurgia que tem. Só que a sleeve, que é uma técnica puramente restritiva, ou seja, só corta o estômago, né, não mexe no intestino, é uma técnica com apelo melhor, porque é uma técnica que, por não mexer no intestino, pensa-se, obviamente, que você não tem tanto déficit de vitaminas, que você mexe menos no seu corpo. Às vezes os pacientes preferem essa técnica. Essa técnica é boa, sim, se bem escolhida.
E é claro que depende do estilo alimentar do paciente, da vida do modo com que esse paciente vai encarar o seu pós-operatório, a sleeve pode ter excelentes resultados também, tá? Então essas duas são as duas técnicas mais realizadas e regulamentadas há mais tempo. Recentemente, mais precisamente em abril de 2025, abril desse ano, o Conselho Federal de Medicina autorizou outras técnicas que já haviam sendo realizadas, inclusive aqui no Brasil e no mundo, que são técnicas que eu gosto muito dessas outras técnicas, são chamadas técnicas emergentes, mas que eu costumo usar mais em cirurgias revisionais. Por exemplo, você operou hoje, daqui 5 anos, engravidei, aconteceu alguma coisa, voltei a engordar, e a gente lança mão de umas técnicas diferentes. E a gente pode falar sobre elas, mas aí tem que ser um capítulo à parte, porque realmente é muito assunto para a gente falar se for entrar nessas novas técnicas. Aham. Mas o bom cirurgião bariátrico, eu costumo falar, ele precisa saber oferecer qualquer técnica para o seu paciente. Através de uma entrevista com ele? Através de uma entrevista, dos exames, da avaliação da psicóloga, da nutricionista, e aí ele vai direcionar para uma técnica ou outra. Existe algum paciente que chega pronto, chega e fala, doutor, eu quero a bypass porque minha irmã fez a bypass e tá bem, eu quero igual. Eu quero ficar bem igual a dela. Eu acho que isso é importante, você escutar o paciente e tentar seguir a linha do paciente, não contrariá-lo. Porque se ele tá com a cabeça de que essa técnica é a melhor, se fizer outra, com certeza vai acontecer alguma coisa que ele vai, talvez, falar, poxa, podia ter feito a outra, isso atrapalha a cabeça. É claro que vai existir alguns pacientes que é contraindicado alguma técnica e você tem que oferecer outra. Aí você tem que bater firme, não tem jeito, né? Mas é mais raro. Era isso que eu gostaria de saber. Quando uma técnica não é indicada, por exemplo, você pode dar um exemplo pra gente? Posso. Quando não é indicado a sleeve e quando não é indicado o bypass? Tá. A bypass é uma técnica que é indicada para praticamente todo mundo. A não ser que você tenha algum problema no intestino. Você não possa mexer no intestino. Por exemplo, existem pacientes que têm doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, que já tem comprometimento no intestino fino, né, que é onde a gente mexe no bypass. A gente prefere não mexer no intestino. Não é que não pode, às vezes pode. Dependendo do caso, a gente pode fazer. Outro caso é, por exemplo, um paciente que já operou o intestino algumas vezes, já teve algum acidente no abdômen, que a gente espera que tenha muita aderência, aí a gente prefere não mexer e vai para o sleeve, né? Já a sleeve, o grande calcanhar de Aquiles do sleeve, a grande contraindicação é o refluxo. Então, o paciente que tem refluxo, a gente tem um receio de indicar o sleeve, porque pode piorar esse refluxo. E aí a qualidade de vida, que a gente preza isso, pô, você vai emagrecer para ter uma qualidade de vida boa. E aí com o sleeve você pode perder isso, porque você vai ter muita queimação, vômitos, tudo isso. Então esse é um cuidado especial que a gente tem que ter ao indicar o sleeve. Outro caso é assim, se o paciente é diabético, por exemplo, ou tem um colesterol muito alto, muita gordura no fígado, ele vai precisar de uma cirurgia mais metabólica. E quando você mexe no intestino, a cirurgia é mais metabólica. Então, o bypass é mais metabólico. Então, se é um paciente diabético, a gente costuma indicar mais o bypass. Entendi. E como que o paciente sabe que ele tem um problema de saúde que pode, assim, ele não tá obeso, certo? Não tá assim com uma obesidade mórbida, Certo? de repente tá ali com uma gordura que ele acredita que é um sobrepeso, ou é porque eu bebi demais, alguma coisa do tipo. E aí ele consegue descobrir pelas doenças que ele tem ali que seria interessante ele fazer uma bariátrica para controlar alguma outra doença. Isso, ele precisa de ir numa consulta, ele tem algum fator no corpo dele que ele consegue perceber isso? Aí, cara, é mais por exames mesmo, né? Há muito tempo atrás, quando começou a cirurgia era mais para obesidade. Então, era indicado com IMC maior que 35. Hoje, nessa nova resolução do CFM mesmo, do Conselho Federal de Medicina, já está regulamentado IMC acima de 30, que é a obesidade grau 1, que é o gordinho. Não é aquele obeso, é o gordinho, mas tem que ter as comorbidades. Por exemplo, um paciente com obesidade grau 1, com diabetes, ele vai saber que ele tem diabetes, né? Ele vai fazer um exame e tal. Ele pode se beneficiar com uma cirurgia metabólica, que é a cirurgia bariátrica metabólica, né? IMC abaixo de 30, que seria o sobrepeso de 25 a 30, aquele paciente que precisa perder 8, 6 quilos, esse aí é mais difícil a gente indicar qualquer tipo de cirurgia.
Seria mais E- medicamentoso. Isso, aí seria, a gente entraria no mundo dos medicamentos, até obesidade grau 1 também, né? A gente tem hoje aí medicamentos excelentes para tratar, que Monjaro da vida, todo mundo tá tomando, tá ouvindo Uhum. falar, né? Enfim, muito cuidado com esses Monjaro do Paraguai, manipulado aí em qualquer lugar, tem que tomar muito cuidado com isso. Só falei porque a gente entrou nesse assunto, mas é isso aí. Não, então, falando sobre isso, aproveitando, um dos motivos. Eu tinha ido. Pessoal, é o seguinte, cuidado, hein, com os médicos que vocês vão. Porque eu fui no Dr. Tiago Sivieri, tava tudo pronto pra eu operar, né, doutor? Aí eu falei, não, não vou operar porque acho que é perigoso, que não sei o quê. E todo mundo falando, não, Amanda, opera, você não tá conseguindo andar direito, porque meu joelho, pessoal, tava horrível de andar. Desgastei todo o meu joelho todo esse tempo. Aí fui num médico pra tomar essas medicações aí. Gastei um dinheirão à toa, e voltei no Dr. Tiago pra fazer a cirurgia. Se eu tivesse feito antes, estaria mais magra ainda. E teria economizado. E teria Isso economizado. é raro, doutor? Não, é muito comum. Isso que a gente gostaria de saber, doutor. Muito Isso comum. acontece muito? Infelizmente, a obesidade é uma doença que vende, né? É uma doença que as pessoas gastam para cuidar da obesidade, né? É muito comum. Na verdade, isso é bom. É bom gastar para cuidar da saúde. É, isso Tem muito paciente que anda de carro zero aí e não quer gastar para cuidar da saúde, né? Mas enfim. O que eu falei que é infelizmente é porque existem dentro da medicina muita gente que se aproveita disso, né? E que vai vender tratamentos para todo mundo como se fosse funcionar para todo mundo. Então a grande questão é individualizar tratamento. A grande questão é esse médico que você foi falar, não, Amanda, ó, realmente aqui você vai gastar dinheiro à toa, aqui você vai perder seu tempo, porque você tem indicação de fazer um outro tipo de tratamento para a obesidade. Mas infelizmente esses médicos, e tem muito disso aqui em Rio Preto, que estão visando só o que ele vai vender, né? Então ele indica o tratamento, não o melhor tratamento para você, mas aquele que é melhor para o bolso dele. Infelizmente é isso. Tem muito Sim. disso. Com o Monjauro aí tá demais, as clínicas vendendo Monjauro em clínica, tá uma coisa de Pela louco. internet, com Pela receita. internet, até sem Não, receita. é. Mas enfim, eu não sei, assim, é difícil a gente julgar, né? É. Porque às vezes vai bem também, Bom, existem bons resultados. pessoal, eu passei por isso. Entende? Você tá lá com um IMC gigante e quem, assim, um milagre, que nem no meu caso, a bariátrica foi um milagre, me ajudou muito, entendeu? Precisei perder muito peso para poder conseguir me locomover. Aí você vai num médico que fala assim: ah, você vai perder 50 quilos em 4 meses. Ah, não sei, né? Talvez não seja bem assim. Tá. Então tomem cuidado. E Vamos lá, sobre o Caio. pré-operatório, né? Quais são os exames que o paciente que está se dispondo a fazer uma cirurgia bariátrica, ele tem que começar por algum tipo de exame? Quais são os primeiros exames que ele deve fazer? Muito boa pergunta, cara. Muita gente fica um pouco perdido, né? Quando decide, eu vou fazer a bariátrica. Qual que é o meu próximo passo? Eu tenho que ir no endocrinologista, eu tenho que ir no meu cardiologista, né? Onde é? Comigo, lá na nossa clínica, com o nosso protocolo, o primeiro passo é ir a uma consulta comigo. Eu vou ver a indicação real desse paciente e eu vou conversar bastante sobre a cirurgia. Você lembra, né, Amanda? A gente Eu conversa lembro. bastante sobre isso. Muita gente chora, porque realmente é uma doença muito estigmatizante, né? E a hora que chega num lugar que você é acolhido, que você fala assim, opa, aqui eu vou tratar minha doença, né? Eu fiquei feliz. Enfim, então vai comigo na primeira consulta. E aí de lá eu vou disparar o protocolo para a cirurgia. Esse protocolo, ele não é um protocolo que é um bicho de 7 cabeças. Antigamente tinha que passar em um monte de médico, pegar um monte de carta, né? Enfim. Hoje em dia, a gente precisa dos exames que são endoscopia digestiva. Você vai cortar seu estômago, você precisa ver seu estômago por dentro, talvez não tenha nenhuma úlcera ali, nenhum problema. Precisa de um ultrassom de abdômen total, esse ultrassom vê as vísceras maciças, que são fígado, baço, pâncreas, enfim, vesícula, né? Se tiver pedra na vesícula, já tira junto. A avaliação cardiológica, que a gente pede os exames já, que é o eletrocardiograma, um teste ergométrico, um raio-x do tórax para ver o pulmão, e avaliação da nutricionista, psicóloga e endocrinologista. São esses 3 profissionais que são muito importantes
na sua decisão e no seu acompanhamento para a cirurgia. Eu costumo falar que, assim, um dos grandes diferenciais de quem tem bom resultado a longo prazo é aquele paciente que não abandonou seu nutricionista, talvez seu psicólogo, você faz sua terapia à parte, né? Mas, enfim, lá na clínica a gente tem essa equipe de nutricionista, psicólogo, endocrinologista, tem psiquiatra, inclusive, que é especializado em cirurgia bariátrica. Inclusive, a gente sempre que vai nos congressos, eu ando e anda todo mundo atrás de mim. Vai todo mundo pro congresso. É uma das maiores equipes que tem no congresso, assim. É bem legal. A gente vai, tira foto, enfim. Que Por quê? legal. Porque a gente estuda isso e a gente quer fazer o melhor para isso. Então, a primeira consulta, a gente gasta um pouco mais de tempo, explica as técnicas, explica os exames, o que vai precisar fazer, tira um pouco desses estigmas. É muito comum, acho que a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas tem muito mito envolvendo a cirurgia bariátrica, né? Tem muito vizinho que falou que o filho do cachorro, do vizinho, do sobrinho, do ciclano morreu com a cirurgia, então eu não posso fazer, né? Enfim. E aí a gente vai desmistificando um pouco tudo isso. A gente dá segurança para o paciente. E aí depois esse paciente vai iniciar o seu protocolo. E é muito importante. Muita gente acha que tem que ir no psicólogo para pegar uma carta, né? Não é isso. O psicólogo, ele não tem a obrigação de fornecer uma carta. O psicólogo precisa preparar psicologicamente esse paciente para operar. A carta formal é por convênio ser liberado, para a gente ter um respaldo jurídico até. Nutricionista, a mesma coisa. Então é importante as consultas pré-operatórias com o nutricionista, que ele vai te preparar para o que você vai encarar depois da cirurgia, que não é fácil. Se você estiver preparado, sabendo que você vai passar, tudo isso, se torna um processo mais fácil, mais factível. Então, sem dúvida nenhuma, a avaliação multiprofissional, a endocrinologista da equipe também, que é a doutora Francine, né? Ela vai avaliar a parte hormonal, vai avaliar alguma tireoide, enfim, se tem o diabetes estiver descompensado, se tem algum problema que precisa tratar antes da cirurgia. Ninguém está ali para barrar você da cirurgia. Está todo mundo ali para te preparar. Se o psicólogo, por exemplo, achar que você tem uma ansiedade acima do normal, que é muito comum, principalmente em paciente obeso, ele vai me chamar e vai falar, olha, esse paciente talvez ele precise de um preparo melhor para a cirurgia, precise de um remédio para ansiedade, a gente precisa passar ele no psiquiatra. Mas ele não vai falar assim, ó, você não pode operar porque você tem ansiedade. Não. A mesma coisa a depressão, né? E muita gente que é depressiva até por conta da obesidade. Então, ele tá ali, o paciente está ali para ser preparado. Se ele está com a depressão ativa, ou seja, não está tratada essa depressão, a gente precisa estabilizar esse paciente e depois operar. Então, talvez seja por isso que lá na clínica a gente tem uns resultados muito bons, porque a gente prepara muito bem o paciente. Você vai nos outros médicos aqui, nas outras clínicas, a maioria baixa nas suas costas e fala assim, procura um psicólogo, um nutricionista, volta aqui com as cartas que eu te opero, né? É diferente você ter uma equipe integrada, né? E às vezes a pessoa não encontra essa motivação também. Porque às vezes eu imagino para uma pessoa que está muito obesa, que é até meu caso, né? Às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade de sair da inércia, né? A pessoa, ela tá ali, ela sabe que ela tem um problema, ela não toma atitude, de repente ela toma. Ela vai lá, procura o doutor, eu queria fazer uma cirurgia bariátrica e tal. O doutor vem e fala, você vai ter que passar em tal médico. Ele já desiste. Já, porque não tem... O pingo de motivação que ele tinha era aquela consulta que ele foi. E talvez ele vai passar... Isso acontece muito também, tá? Às vezes ele tá definido, ele conseguiu esse pingo de motivação, aí ele vai no ultrassonografista, fazer ultrassom. Aí o ultrassonografista fala, pô, você vai fazer essa cirurgia? Pra quê? Ele já joga um balde de água fria ali. Isso eu sei porque os pacientes voltam e me contam isso, sabe? E é muito difícil. Às vezes nem é médico, às vezes o vizinho vai lá e fala, não faz essa cirurgia não, você consegue emagrecer, né? É só fechar a boca, Vergonha na cara. toma vergonha na cara. Enfim, e isso é muito ruim. Então, às vezes eu falo até para os pacientes, ó, converse com a sua rede de apoio. Quem vai te apoiar na cirurgia? Seu pai, sua mãe, seu marido, seu namorado, seu cachorro, seu periquito. Não fica falando no trabalho, não fica falando pro vizinho, porque o que mais tem são as pessoas... É ou não é, Amanda? São as pessoas falando, não faz isso. Não é verdade? Eu fiz a besteira, pessoal, de falar para um monte de gente,
Uns falaram, nossa, faz sim. Outros, ah, não, Deus que me livre. Você vai passar por cirurgia, você tá ficando louca. Ó, sobrinho do papagaio de não sei o que morreu, viu? Ou então, caiu tudo, o cabelo nunca mais nasceu. Olha que cabelo lindo que você tem, Amanda. Pessoal, passei por cirurgia. Olha meu cabelo. Olha o cabelo. Olha que cabelo nascendo aqui. Porque eu fiz o tratamento da vitamina, que é muito importante, né? E é isso aí. É, O que mais tem é o pessoal desanimando. Esse acho que é o principal. E assim, eu nem culpo quem te desanima, quem... É difícil, né, a gente julgar isso. Realmente, talvez o cara teve uma experiência com alguém que foi ruim. E assim, o que acontece muito, assim, que eu vejo muito na cirurgia bariátrica é assim, quem não deu certo, quem, por exemplo, fulano virou alcoólatra, você tá numa cidade pequena, todo mundo aponta o dedo e fala, fez cirurgia e virou alcoólatra. Isso. Agora, você fez uma cirurgia que tá fenomenal, você tá super bem, tanto fisicamente quanto de saúde, de cabeça. Ninguém fica falando que você fez a cirurgia. Você tá bem. Então, um que dá errado vale por 100 que dá certo. Assim, em termos de falatório, né? Então é muito comum você saber quem deu errado, quem não fez as coisas certas e não deu certo a cirurgia. E quem deu certo cai no esquecimento que fez a cirurgia. Porque deu certo, tá tudo bem e Sim. bora. Né? No caso da Amanda foi isso. Quem fez bariátrica, ela falou com pessoas que são bariátricas, eu tô pensando em fazer bariátrica. A pessoa fala, não, faz que é a melhor coisa da sua Pois é. vida. Porque a maioria que faz, às vezes, nem você fala assim, nossa, que ela fez, eu nem sabia. Não dá pra ver. As Não tem mais a pessoas- cara da bariátrica. Né? As Antigamente pessoas acham que eu não tenho cara de quem fez bariátrica, porque meu rosto não tinha. Não não murchou. murchou. Eu tô um pouco até que flácida, mas não tanto, doutor, porque eu deveria ter feito mais exercício físico, mas agora eu vou, né, fazer. Mas eu queria voltar naquele assunto sobre a equipe multidisciplinar, que eu achei muito interessante a Nutri, que me ajudou muito a ver o alimento, tipo assim, a ver que alimentos industrializados era ruim para mim. E com a dieta da bariátrica, que depois de meses que você pode comer, depois de acho que 2 meses que você pode comer a comidinha normal, você começa a sentir o sabor das coisas, você começa a valorizar o valor de uma o sabor de uma beterraba, de uma cenoura, até de uma alface, assim, sabe? Porque você estava tão acostumado a comer McDonald's, a comer Burger King, pizza, tudo, que você não lembra mais os alimentos da terra mesmo, os alimentos que a gente foi feito para comer. E hoje o maior sucesso da minha bariátrica foi a minha alimentação. Eu não aceito comer lanche, eu não Justo, aceito comer pizza, Ai, que legal. eu prefiro um prato de comida E do você que fica tão feliz isso. comendo saudável quanto você ficava antes comendo Isso. bobagem, né? E, gente, a gente desvicia de comer essas coisas, Ela perdeu o paladar entendeu? pra doce, isso eu achei incrível. Legal. Perdi o paladar para doce Você também. fez sleeve ou bypass? Me lembra aqui. Sleeve. né? Legal. Ô, Amanda, quem que foi sua Nutri? Vamos mandar um beijo pra ela. Foi a Fernanda, A um beijo Fer. pra você, Nutri. A Fer é top. A Fer maravilhosa. É. As três são, né? Nós temos As 3 três. nutricionistas que trabalham conosco. Mandar um beijo pra todas agora. Que nós Vamos falamos de mandar uma, um beijo né? para toda a equipe É. multidisciplinar do Dr. que Tiago, é a porque chefe, é a Maiara. É. Aí tem a doutora Adlan, que acabou de ter um neném lindo. E tem a doutora Fernanda. São as 3 nutricionistas na clínica. E temos 2 psicólogas. A Pri, que está nos Estados Unidos, está fazendo só atendimento online. Ela tá lá nos Estados Unidos fazendo um curso, vai ficar 3 meses lá. E a doutora Loiane. A doutora Loiane tem pós-graduação de tudo quanto é coisa. No a hospital de Loiane teve base, muita ela paciência comigo. Ela que foi sua psico? Foi. Ah, é legal. Ela- Porque eu tava muito com medo e ela Você deu um tentou. trabalhinho, né? Eu lembro. Você deu um... É normal, gente. Tô brincando. Todo mundo tem essa expectativa, esse medo da cirurgia. Isso é muito comum. E é nosso papel acolher e Eu fi- atender. Tem paciente que não liga nenhuma vez. O- Tem paciente que liga 10 vezes por dia. Isso é normal. E a O- gente tá aqui pra isso, pra atender. É isso aí, doutor. Meu maior medo, na verdade, o trabalho que eu dei foi porque eu fiquei com medo de não comer mais as coisas que eu queria comer.
mas eu quero comer açaí, mas eu quero comer lanche, eu quero comer tal coisa, doutora. Não tem como comer só um pedacinho. Ela falou, não, Amanda, você não vai poder comer. Ah, então eu não vou fazer a cirurgia, porque eu vou Tava ficar muito viciada. tempo. Eu tava viciada em comida. Doutor, como que é essa questão do vício em comida? Você poderia falar um pouco? Sim, o vício em comida é mais ou menos parecido com o vício de droga. Por quê? Como que é esse vício? Você come alguma coisa que te é palatável, que te faz bem, não te dá dor, que não te dá gastrite, beleza. Esse alimento, quando você come, ele gera uma liberação de neurotransmissores que são bons para o cérebro. Nossa, isso é uma delícia. Come de novo. Isso é uma delícia, come de novo. Então, isso gera um feedback positivo na alimentação, né? E a gente precisa entender isso e tentar trabalhar isso. A cirurgia ajuda muito nisso, como te ajudou. Por quê? Porque eu Porque não podia, né? você lembra, muita gente fala isso quando vem operar, que é assim, eu acho que ela vai lá, o noivo junto, e fala assim, não, eu acho que você não tinha que operar o estômago dela, não, você tinha que operar a cabeça. Ela tem que operar a cabeça. O problema dela é a cabeça. A gente ouve muito isso. Eu sou contra ela fazer bariátrica porque o problema dela é a cabeça. Ela tem que fazer terapia, enfim. Só que o que as pessoas não sabem é que quando a gente faz a cirurgia bariátrica, mesmo o sleeve que não mexe no intestino, existem muitas mudanças na liberação de enterormônios que atuam via nervo vago, né, via fonte cerebral, né, que atravessa a barreira hematoencefálica e vai lá no hipotálamo e dá saciedade, e vai lá no hipotálamo e fala, essa comida me faz bem, eu quero comer de novo, que são as comidas saudáveis. Então, existe sim muitas alterações hormonais e metabólicas quando a gente faz a cirurgia que vai falar para você não comer mais açaí, para você não comer lanches e ir para comidas saudáveis. Nossa, que E você incrível. fica feliz. Essa é a questão. O que é o grande medo do obeso? Puxa, eu gosto tanto de comer, vai acabar com a minha vida, eu não vou comer mais. Não, você vai comer um pouquinho e vai ficar feliz. Vai ficar satisfeito, né? Você não vai ter aquele ímpeto, aquela ansiedade de comida a mais. Então, aí quando eu falo, as pessoas falam assim, mas você devia operar a cabeça. Eu falo, não, eu opero a cabeça também. Lembra no começo que eu falei que a obesidade é uma doença crônica, que tem mais de 50 fatores? Isso são todos esses fatores envolvidos na obesidade. Eu vou entrar num mérito aqui que eu acho que é interessante, porque assim, a gente não foi feito para esse mundo que a gente está vivendo hoje, se a gente for pensar. A gente foi feito para o homem das cavernas. Talvez até antes. A gente foi feito para caçar, para plantar e colher, enfim. Agora a gente tem supermercado, a gente tem máquinas que nos dá comida a todo momento. A gente vive num mundo de ansiedade, de cobranças, de metas, de estresse. Você acha que a gente foi feito para viver nesse mundo? O nosso cérebro, o nosso emocional. Por isso que tem tanto burnout, né? Tem tanta gente ansiosa, tanta gente depressiva no mundo, porque a gente não foi feito para isso. A gente está vivendo um mundo assim hoje. E o nosso corpo não foi feito para isso. A gente tem 7 a 10 metros de intestino delgado. Você acha que a gente precisa disso? A gente precisa disso. A gente vai ficar obeso mesmo. A gente tem um estômago que cabe 2 litros de alimento. Ah, O seu hoje cabe 150 ml. Tá 2 ótimo. litros, Se a gente doutor. encher o nosso estômago, cabe 2 litros de alimento. Por que a gente tem esse estômago? Porque o homem das Nossa. cavernas caçava, comia uma vez e ficava 3 dias sem comer. Tinha que armazenar. Tinha que armazenar. A gente tem o apêndice, que todo mundo sabe, para dar apendicite e tal, era um intestino. O apêndice é um intestino involuído, né, no ser humano. Então, cabe todas essas reflexões, entendeu? Por que o Monjaro é um remédio que está funcionando aí? Né, se bem tomado direitinho. Porque o Monjaro tem 2 hormônios, esses enter-hormônios que eu tô falando, que mudam com a cirurgia bariátrica. Na verdade, o Monjaro é espelhado na cirurgia bariátrica. Né? O Monjaro vem da cirurgia bariátrica, que são o GLP-1 e o GIP. E esses hormônios vão lá no cérebro e e aumenta a saciedade, diminui o esvaziamento gástrico, né? Aumenta o metabolismo. Por isso o Monjaro funciona. Então, o Monjaro tem 2 hormônios que mexem na cirurgia bariátrica. A sua cirurgia tem mais ou menos 30 mudanças dessas. A cirurgia é muito mais potente que o Monjaro aí. Ainda vamos Nossa. operar muita gente, com certeza.
Sim, com certeza. Eu Qualquer até coisa, tinha tá. outras perguntas aqui, mas só para tentar seguir uma O papo cronologia. tá tão indo tão bem, né? Vambora. É. Só para tentar seguir uma cronologia, doutor. Então, durante a cirurgia, né, fez lá o preparamento, preparação que o senhor já explicou para nós. Fez a preparação, vamos fazer a cirurgia, marcou a data, foi, fez a cirurgia, tá fazendo a cirurgia. Quanto tempo leva um procedimento sleeve e quanto tempo leva um procedimento bypass? Tá. É importante falar também que antes de estar na sala do centro cirúrgico, tem que passar com o anestesista. O anestesista vai avaliar todos os exames, vai explicar como que é o procedimento anestésico, isso é uma etapa importante, até para tirar um pouquinho da ansiedade. E aí entrou na sala de cirurgia, ok. Esse tempo cirúrgico varia de cirurgião para cirurgião, varia, tem um monte de coisa, tá? Eu sou um cirurgião que eu tenho um tempo cirúrgico muito bom. É que eu opero rápido. Eu não gosto de falar que eu opero rápido. Dá a impressão de uma coisa correndo. Né? Sempre falo para É. meus alunos, meus residentes, ó, a gente tem que ter uns tempos cirúrgicos bons, porque anestesia não é vitamina. Então não tem por que eu te deixar 3 horas anestesiado para fazer um sleeve. O sleeve dura em média, o meu sleeve dura em média 40 minutos. Vamos colocar Nossa. uma média de 1 hora aí para todo mundo. Então a gente não pode perder tempo, mas não pode correr. Nunca. Se eu precisar ficar 2 horas, 3 horas em você fazendo uma cirurgia, tá tudo bem. Mas a média do sleeve é 40 minutos a 1 hora e do bypass um pouco mais, 1h10, 1h20. Fazer um bypass bem feito. Certinho que eu. Se tiver ali, de repente, uma vesícula para fazer junto, Mais faz um meia pouquinho horinha. mais. Mas a gente desenvolveu um protocolo de técnica cirúrgica junto à equipe. E é assim, eu faço assim, a minha equipe sabe o que eu quero, porque eles estão acompanhando a cirurgia. Então, isso tudo melhora o tempo cirúrgico sem correr. A pessoa assim, ó, me dá uma tesoura, aí vai, onde tá a tesoura, pelo amor de Deus, sabe assim? Então, isso não tem na nossa equipe. A Ah, gente trabalha certinho. um abraço, doutora Giovana, também. Boa, é isso aí. Super atenciosa, uma médica maravilhosa. A doutora Giovana é minha fiel escudeira. Tem o doutor Nazir, que é meu braço direito. Tem a doutora Giovana, Doutor que hoje é Nazir. meu braço esquerdo. Um abraço pro doutor Nazir também. Assim, eu monto a equipe e eu torço para essa equipe deslanchar. O doutor Nazir hoje deslanchou e tá muito bem operando os pacientes dele. Então, quem fica mais comigo é a doutora Giovana. E se Deus quiser, um dia. Ela é muito nova ainda, né? Saiu da residência agora e tá ainda tem bastante bagagem aí para adquirir. Mas se não é a equipe, eu não consigo desenvolver o trabalho que eu desenvolvo hoje. Por exemplo, hoje eu vou sair daqui, tem 3 cirurgias, como eu te disse, né? Então, eu preciso de uma equipe boa do meu lado para a gente conseguir fazer essas 3 cirurgias e sair tudo bem. E amanhã alguém ver esses pacientes, que se for para eu ver tudo, eu não consigo fazer isso. Realmente a gente tem uma equipe bacana. Sim. Vamos lá. Bom, como que é a dieta logo após a cirurgia? A dieta assusta, né? Muita gente A chega. dieta assusta. Só uma Eu tô aqui observação. para testemunhar. Essa era a pergunta que eu ia estender um pouquinho mais, porque isso aí foi uma preocupação da Amanda, assim. Antes da É cirurgia, muito preocupante. ela falou assim, cara, eu não vou conseguir. Sim. Eu vou ficar com fome, vou querer comer e não vou poder Vai comer, vou ter estourar que os tomar, pontos. vai estourar os pontos, vou morrer. Vou morrer. Isso é um pensamento. Mas você conseguiu O quê? fazer a dieta? Consegui, Você tá aqui? tô aqui. Por quê? Eu vou explicar. A dieta líquida, primeiro, a primeira fase, 7 dias, líquida restrita, que é aquela coada e tal. Segunda fase, líquida completa, não precisa mais coar, já pode ir até uns gruminhos, enfim, são mais 7 dias, 14. Depois do 14º dia, entra na dieta pastosa já, certo? Depois 21 dias, na 4ª semana, ou seja, com 21 dias você está comendo dieta branda, que é o arroz papa, a carninha moída e tal. Meu Deus, vou ficar 14 dias tomando só líquidos, né? Se você tentar isso hoje, você consegue. Você Eu não consegue, consigo. eu não consigo. Eu consigo. Por que você consegue? Lembra que eu tô falando dos enterohormônios? Uhum. Então você não vai querer comer, você não vai ter esse estímulo de fome, principalmente no começo. Você não tem fome. Sim. Então, se você não. Tem paciente que fala pra mim, eu preciso colocar um despertador pra eu lembrar de tomar os meus líquidos nessa hora, senão eu vou ficar o dia inteiro sem comer. Então, realmente é isso. Seu estômago está inflamado, tem dor um pouquinho na hora que toma os líquidos, enfim. Mas você não vai querer comer. É claro que tem um pouco de fraqueza, tontura, que pô, você está comendo 2.000 calorias ontem e hoje você vai passar a comer 600 calorias, né? Então, isso
É bem... Doutor, eu não fiquei com fraqueza nem tontura, porque uma coisa muito engraçada que eu vi naquele Dr. Now lá, como que chama o nome do Quilos programa? Mortais. Quilos Mortais. Ele falou pra uma moça que tava reclamando que ela não ia comer a comida do hospital. Ele falou assim: pode ficar tranquila, você pode ficar sem comer 2 semanas, que não vai acontecer absolutamente nada com você. Ele é brutão. Aí eu dei tanta risada que eu falei: será que é verdade mesmo? É verdade. E é verdade, doutor. É. Eu Tem não senti reserva, né? fome. Eu não É. senti fome nenhuma. Não foi nada Então, dificultoso a dieta. Eu perdi 10 quilos por causa da Amanda. Ó, que legal, parabéns, tá vendo? Mas, Amanda, o que que acontece? E realmente é por causa da cirurgia que você consegue fazer isso. Você tem reserva? Tem. Quem não fez a cirurgia, é muito difícil. É Tem muito muito difícil. paciente que o marido fala pra mulher, eu vou acompanhar a dieta dela e vou emagrecer. Não emagrece. Não é assim. Mas o Por Caio. quê? Porque emagreci. lembra, não é só Ela a vai me dieta, cortando. né? Ela mostrava assim, eu Não, via ela mas, comendo e falava, mas nossa, por não é que que você possível. emagrece, na verdade, assim? Poxa, o casal vai comer um lanche junto, vai no açaí junto. Então você deixa de comer lanche, você deixa de comer pizza e tal, acaba emagrecendo também, é normal. É. Mas a dieta líquida mesmo, realmente, quem não opera é uma dificuldade muito grande de fazer. E esse é um pensamento muito comum dos pacientes no pré-operatório. Acham que não vão conseguir fazer a dieta líquida. Mas é mentira, é isso mesmo, Amanda. Tem Pessoal. gente que fica com a fraqueza, mas tem Uhum. gente que não. Ela não Pessoal, conseguia nem é o comer, nem seguinte, tomar líquido. vocês vão conseguir, viu? Ficar fazendo a dieta líquida, porque não é tudo isso. Eu fiquei morrendo de medo, dei muito trabalho, mas não é assim. Né, Amanda? Que? Tinha a porção lá que você tinha que tomar de líquido, você não conseguia nem tomar tudo aquilo de líquido, você achava que era muito É, no começo. E aí depois, a pastosa a mesma coisa. A Nutri, né? Era Nutri. é. A gente falava, você tem que tomar tantos ml e tal. Comer tal, por Comer exemplo, tanto. aqui. E ela não conseguia, comia pouco, comia É. menos. E aí a Nutri forçava, O você tem que comer. sleeve, ao contrário do que se imagina, porque o bypass mexe no intestino também, mas o sleeve é uma cirurgia mais chatinha no começo. É mais chato você aceitar a dieta. Por quê? Porque a linha de grampo do sleeve é maior, então ele fica mais inflamado, o estômago, fica mais chato de aceitar a dieta mesmo, sabe? Então é muito comum isso, os pacientes falarem, eu não tô conseguindo comer. Mas assim, é como a gente disse, né? Você tem reserva, primeira coisa. E você tem a alteração hormonal. Alteração hormonal. Então, essa alteração hormonal ele vai mandar sinais, resumidamente, vai mandar sinais do seu cérebro que você não precisa comer. E que você tá bem. E por causa da cirurgia, entendeu? É isso. Então, quanto à dieta, gente, como a Amanda disse, fiquem tranquilos. Passa. Tem gente que passa com mais dificuldade, tem gente que passa com mais tranquilidade. Então, mas passa, a dieta passa. Essa fase passa. É legal olhar com 3 meses. Eu vejo os pacientes com 3 meses. Porque com 1 mês é chato, que eles estão reclamando ainda. Com 3 meses é fantástico. Sim. Quer fazer a pergunta? Sim, em média, quanto peso, quantos por cento? Porque eu sei que é percentual, né? Isso, não é Se a exato. pessoa tá mais obesa, né? Sim. Mas quanto de percentual a pessoa perde com o perda de sleeve ou peso. bypass ou não tem diferença? Tem sim. Na verdade, Caio, assim, é importante até a gente falar disso, porque assim, a gente tem que entender que uma pessoa que opera com 150 quilos vai perder mais peso do que uma pessoa que opera com 100. Então, às vezes, os pacientes chegam no consultório e falam, doutor, eu perdi só 10 quilos esse mês, eu conheço fulano de tal que perdeu 20, mas tem que ver a porcentagem. Então, vamos lá. A gente fala de PEP, perda de excesso de peso. Qual que é a perda de excesso de peso esperada no bypass? 80 a 90% de excesso de peso. Então vamos fazer uma conta simples. Você tem 100 quilos, 1,60 m, mulher, você tem aproximadamente 40 quilos de excesso de peso. Seu peso ideal é 60 quilos. 40 quilos de excesso de peso. Se você perder 90% disso, vai perder 36 quilos. Então você vai chegar muito próximo do seu peso ideal, que é o bypass. O sleeve perde-se de 70 a 80% do excesso de peso. Então você tem 40 quilos de excesso de peso, vai perder 32. Mas isso é regra? Não. Eu conheço vários pacientes que fizeram sleeve que chegaram ao peso ideal, aos 60 quilos. Conheço vários pacientes que fizeram bypass que também chegaram. Caso contrário, também é positivo. Conheço pacientes que fizeram bypass e que não chegaram ao peso ideal. Conheço pacientes que fizeram sleeve que não chegaram ao peso ideal. Agora, se perder 70 a 80% com o sleeve, a gente já está feliz. A gente já fala, a cirurgia fez o seu papel. Agora tem muito de você, academia, enfim, dieta, seguir a dieta, continuar, né? Tudo isso. No primeiro mês,
primeiros 40 dias, a expectativa é que se perca aproximadamente 10% do peso inicial. Então, você tem 150 quilos, você vai perder 15 quilos. Você tem 100 quilos, você vai perder 10 quilos no primeiro mês. No terceiro ao quarto mês, você perde 20% do peso inicial. Então, por exemplo, um paciente com 100 quilos perde 20 quilos. Aí já mais ou menos iguala essa perda aí. O sleeve tem a tendência de dar uma diminuída na perda de peso. No meu caso, diminuiu, só que depois voltou do nada. Sim, pode ter o platô e voltar, né? Qual que é o Aconteceu seu isso. objetivo de perda de peso? Eu não lembro. Quanto que você quer ficar? Bom, eu tava com 113, pessoal, e Dr. Thiago, 113.800 por aí. Agora eu tô com 81. Tá ótimo. Mas nós vamos conseguir mais 10 a 15 quilos. Talvez a gente pode usar uma ajuda também, né? Que o doutor Pode. tinha falado. Pode. E porque eu quero emagrecer bem. E porque eu não fiz atividade física, né, pessoal? Culpa minha isso aí. Por causa de outros fatores emocionais, tal, da minha vida. Mesmo Fa- assim, é, perdeu um monte. Falta de alguém pra ir comigo na academia. Você viu com o cara? Eu conheço sobrar pra mim. Boa. demorando. Aí tô esperando, mas agora eu comecei a nadar, tudo, então tá melhorando algumas coisas. Sim. Me mudei pra uma chácara e lá tem bastante serviço pra fazer. Então, já acredito que já voltou um pouco a minha musculatura, já ajudou bastante, sabe? Sim. Um pouco. Então, isso que você falou em relação à ajuda, né? Os análogos do GLP-1 e do GIP, que são os remédios aí, os Ozempic, Saxenda e tal, eles nos ajudam bastante a chegar ao peso ideal, né? Então, às vezes você usa aí uns 3 meses, você perde esse peso, a gente vai vendo. Mas assim, Uhum. às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em buscar esse peso ideal, né? Você sabe que se perder 10% do peso, você falou que perdeu 10 quilos, tá? Tem estudos mostrando que melhoram muito já as comorbidades, melhora a absurdo, qualidade né? de vida, melhora sono, melhora muita coisa. Então imagina, você Disposição. perdeu já 33 quilos, vamos falar de 30% do seu peso inicial, você já perdeu, do peso total, né? Sim. Vamos falar que você tem que Não, mas eu tô chegar muito a feliz. 65 quilos, não? 35, você tem 40 quilos de excesso de peso, vamos colocar. Eu tô. 40 e pouco. É. Vamos só para arredondar, 40 quilos de excesso de peso. Você perdeu já 70%. Não, mais. Perdeu 80% dos 40. Você perdeu 30 e poucos quilos. Você tá muito bem já. Eu tô ótima. Eu tô muito contente com esse peso. Mas eu gostaria de perder até novembro do ano que vem, porque é a data do meu casório. Vai ter casório aí? Vai ter casório. E eu Até o quero estar com uma meio do ano que cinturinha. vem você vai estar. Nós vamos preparar o seu. Ela Eu vai confio conseguir, no eu que vou ter mais doutor. dificuldade. É pra não entrar nem na roupa. É isso aí. Não, mas é isso. você Quanto faz à perda alguma de coisa peso também. das técnicas, é isso daí. 2 perguntas emendadas aqui, doutor. Hum. Se existe risco de engordar novamente? Queria que o senhor explicasse um pouco Sim. para nós sobre isso. E também, o que o paciente deve evitar para sempre, depois que fez o procedimento? Ótimas perguntas. Vamos falar do risco de reganho de peso, né? Que é um assunto que aterroriza nós cirurgiões, né? Que é um assunto muito discutido nos congressos, que a gente fala disso muito. Obesidade é uma doença crônica, como eu disse no começo. Só para fazer uma analogia, às vezes você tem hipertensão, pressão alta. Você vai no cardiologista, você toma losartana. Você fica 5 anos tomando losartana, de repente sua pressão começa a subir de novo, apesar do remédio. Você vai no cardiologista, ele vai trocar o seu remédio ou associar a outro remédio. A obesidade é uma doença crônica. Você operou hoje, daqui 10 anos você pode voltar a engordar. Seu metabolismo pode entender você de novo e começar a engordar de novo. Pode ser culpa sua? Pode. Pode ter hábitos que você não devia fazer. Mas eu não costumo, como eu disse desde o começo, culpabilizar o paciente é muito ruim. Então, o que a gente vai fazer para esse reganho de peso? Vamos falar em números. Principalmente no sleeve, tá? Cuidado. Depois de 5 anos, nós temos 20% de reganho de peso. Quando a gente fala em reganho de peso, é mais de 50% do peso perdido. Então, vamos supor que você perca 40 quilos no total. Então, depois de 5 anos, se você reganhar 20 quilos, você já entra nessa estatística de 20% de reganho de peso. Poxa, 20%. É pouco, é muito? Como é que é? Vamos falar esse número absoluto? Eu opero aproximadamente 500 pacientes por ano. 20% de 500 são 100 pacientes. Então, se eu operar 500 pacientes hoje, daqui 5 anos vai ter 100 pacientes que estão
reganhando peso. É muito. Isso para nós não é bom, é muito. Então, só que quando a gente olha para medicação, por exemplo, vamos olhar para o Monjauro. Poxa, o Monjauro perde-se 20% do peso, beleza. Você tirar o Monjauro, 90% dos pacientes voltam a ganhar peso. É o que eu falo, a obesidade é uma doença muito difícil. O que você tem que fazer para não reganhar peso? Qual que é a dica, né? Quem que são esses 20% que reganham peso? Esses 20% que reganham peso são aqueles pacientes que tomam bebida alcoólica, muito. São aqueles pacientes que não voltam no consultório. Nem comigo, nem com a equipe multiprofissional. Esses que voltam, quando voltam, voltam porque engordou. Voltam porque tem algum problema. São aqueles pacientes que não fazem o acompanhamento. Então, assim, é claro que tem gente que faz tudo certinho que pode voltar a ganhar peso também. Mas aí fator metabólico. Aí são outros fatores. Mas a grande dica para quem quer manter um emagrecimento, manter uma cirurgia boa, é sempre voltar conosco. Se a gente tiver qualquer indício de reganho de peso, a gente vai atrás disso. Tem causas anatômicas também. A gente pode fazer uma endoscopia e ver que o estômago deu uma dilatada, ver que a gente pode até fazer uma cirurgia revisional, enfim. Então, assim, entender isso, que a obesidade é uma doença crônica. Entender que o seu médico pode te ajudar. Se o seu médico não está te ajudando com isso, lá em Catanduva, sabe, nós falamos muito disso. Tem muito médico, infelizmente, que fala assim para o paciente: ó, eu te operei, tá tudo bem com a sua cirurgia, você voltou a engordar, o problema é seu. Poxa, o problema não é seu. Quando um tratamento falha, o problema não é de quem tomou o remédio. O problema é do tratamento. É o remédio que não é o adequado. Por que com a obesidade é diferente? Eu não tô falando, pelo amor de Deus, eu não me entenda o pessoal aí, não entendam que eu não tô falando que não tem uma parcela de responsabilidade do paciente na obesidade. Tem estilo de vida, alimentação, tem. A gente tem que entender isso. Mas tem tratamento para tudo isso, até para esse estilo de vida e tal. Assim, o reganho de peso é uma realidade, a gente precisa encarar isso e a gente precisa tratar isso também. Eu faço muita cirurgia revisional, eu sou um dos únicos aqui na cidade que faço. Por exemplo, se operou há 10 anos, voltou a ganhar peso, vamos te operar de novo. Eu sou muito a favor disso. Apesar que a cirurgia revisional tem um pouco mais de risco, porque você vai mexer num lugar já mexido, enfim, tem aderências, mas a gente tem ótimos resultados também com a O cirurgia que seria revisional. aderências? Aderências. Aderência, qualquer cirurgia que você faz, quando você mexe dentro da barriga, depois da cirurgia, porque sangrou, ou porque tem o talco da luva, ou porque tem alguma coisinha ali, pode grudar o intestino. Então, desculpa, gente. Então pode grudar um intestino com o intestino. Isso é aderência. Entendeu? Ah, tá. Aí, quanto mais você opera, mais risco tem. Mais cria aderência. Então, quando você vai reoperar, você tem que desfazer essas aderências. Às vezes, no desfazer essas aderências, tem uma lesão de intestino, abre o intestino, tem uma perfuração. No caso da bypass, né? Exatamente. Qualquer cirurgia. A sleeve pode dar aderência também, mas é bem menos, né? Porque aqui só no andar superior, minha filha. A outra pergunta aí coisa que deve evitar para sempre. Para sempre. Ó, eu sou um defensor de que quem faz cirurgia tem que ter vida normal, tá? Então, se a gente falar que tem que evitar bebida alcoólica para sempre, é uma verdade? Mas você também tem que evitar bebida alcoólica para sempre, eu também, mesmo quem não opera. Então, é o que eu falo para quem bebe. A bebida alcoólica faz bem? Não. Ponto final. Então, tem que evitar para sempre bebida alcoólica. Isso é muito importante. A bebida alcoólica, na verdade, ela é uma inimiga de qualquer tipo de perda de peso. Se estiver fazendo dieta e tomar cerveja, a cerveja é altamente calórica. Ela vai te atrapalhar nisso. E também, principalmente para quem faz bypass, a bebida alcoólica vai cair de uma vez no intestino delgado e vai ser absorvida mais crua, vamos dizer assim, moléculas mais cruas, e aí acaba tendo um efeito maior, enfim. E aí pode começar aquele feedback, né, que a gente conversou sobre comidas, sobre doces, sobre comidas gostosas, o vício por comida, acaba indo pro vício para bebida alcoólica. A bebida alcoólica eu colocaria um dos primeiros lugares que se deve evitar depois da cirurgia bariátrica. Outra coisa que se deve... Desculpa. Não pode falar. Desculpa. Outra coisa que se deve evitar pós-cirurgia bariátrica, principalmente quem fez bypass, é comer bagaço de laranja. Tem gente que tem a mania de engolir todo aquele bagaço da laranja, até porque muita nutricionista fala isso, que isso melhora as fezes, né? Melhora o ritmo intestinal e tal. Mas quem tem emendas intestinais, esse bagaço não digerido, ele pode impactar nessas emendas e causar obstrução intestinal. Eu já operei pacientes com obstrução intestinal por causa de bagaço de laranja. Então,
eu aconselho a evitar. Não falo muito disso, até porque não é muito comum, não tem. Eu aconselho a evitar. O que mais? Nunca mais comer feijoada, nunca mais comer pizza, não é. Sempre ter uma certa, um bom senso quanto a esse tipo de alimento, né? Eu sou muito a favor de ter vida normal, como eu disse. Eu gosto de comida, eu gosto de bebida alcoólica, eu entendo quem goste, mas a gente não pode se dar ao luxo de nos render para esse tipo de coisa. Então, o que eu sempre digo e repito é, poxa, a bebida alcoólica faz parte do nosso meio social, né? Acho que isso tem muito paciente que gosta. Você não toma, né, Amanda? Você não bebe? Bebe? Tá. Então, o que você tem que fazer? Poxa, eu vou sair com os amigos. Eu vou lá tomar um drink, 2 cervejas e ponto. Se eu chego em casa terça-feira e falo, hoje o dia foi puxado, sozinho, isso não tá certo. Isso é muito errado. O hábito, né? Né? Então isso é muito errado. Vocês já viram aquele vídeo daquele cara do Rio Grande do Sul lá? Andei 2 passos para dar comida pros porcos, mereço. Tomei mais um litro de show. Tem um vídeo que é muito engraçado, eu esqueci o nome do cara. Doutor, só a última pergunta que eu gostaria de perguntar é qual tipo de bariátrica que tem mais propensão ao vício de álcool? O sleeve ou o bypass? Ou Existe os isso? dois? Não tem estudos mesmo relatando isso. Eu não tenho pelo menos conhecimento de nenhum estudo. Na minha experiência pessoal, o bypass é pior para quem bebe bebida alcoólica. Então, Bypass é pior. é pior. É pior. Por causa disso que eu falei, porque o álcool vai acabar. Você toma e vai direto pro intestino. Não tem aquele estômago para segurar um pouco esse álcool. A hora que vai direto pro intestino, vai ter absorção maior do álcool. Então, vai gerar mais. Aumenta a potencialidade do álcool. Entendi. Doutor, encerramento, vamos ter que encerrar? Rapaz, passou rápido, hein? Passou rápido. Tinha mais Passou uma porção de rápido. pergunta aqui, Caramba, doutor. quando o papo é bom, passa rápido, né? Graças a É. Deus. Igual o jogo do Mirassol e Parmeira. Bom, Foi bom, né? também. Doutor, queria que você fizesse o encerramento, falasse um pouco aí das suas redes sociais, como que o pessoal te encontra, como que pode saber mais sobre você Número também. do telefone da clínica, Pode se passar tiver todos os dados que você interesse, quiser. seu WhatsApp, teu Instagram. Gente, mais uma vez eu gostaria de agradecer bastante a Amanda, com o apoio do Caio aqui, desejar do fundo do meu coração todo o sucesso e toda a sorte do mundo para Amanda nessa nova empreitada, Obrigada, né? Eu fico doutor. muito feliz de fazer parte disso, né? De poder contribuir nisso. Muito bom estar aqui falando sobre tudo isso que nós falamos, sobre cirurgia bariátrica, obesidade, enfim. Meu Instagram, @Thiago Sivieri, não tem nem doutor na frente, @Thiago Sivieri com TH. Telefone da clínica 17 3227 1315, mas entrando na rede social você consegue todos os contatos. E a minha rede social, modéstia à parte, é bem rica em informações, né? É bem bacana, @Thiago Sivieri lá no Instagram. Dá para ver bastante coisa. Grande beijo a todos meus pacientes, futuros pacientes, amigos e um abraço. Eu Então é agradeço aí a isso. audiência de todos. Deixa a palavra final com a dona Amanda. Bom, é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso doutor Thiago Sivieri. É muito importante ele vir aqui compartilhar tudo isso com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aí, pessoal. Dia 5 de dezembro, próximo episódio com o Dr. Marcelo Amoretti. E curta, se inscreva e compartilhe o canal, tá bom? Em todas as redes, tanto TikTok quanto Instagram e YouTube. Você vai me ajudar muito. Obrigada, viu?